voltamos com o segundo bloco do programa O Despertar da Consciência. E vamos despertar o ser humano que existe entre nós, né, Sebastião? Para começar este bloco, eu quero entender melhor. O ser humano, ele é o homem encarnado ou não? Vamos definir para ficar bem palpável. Vamos por partes. Se o ser humano, segundo Joana de Ângeles, é um conjunto de experiências que vai formar o caráter, a personalidade, então ele é diferente da personalidade. É o conjunto de experiências que vai migrar do eu interno para ser experienciado no universo que nós chamamos de personalidade. Então ele vai ser o conjunto de experiências que vai formar o caráter, que vai compor essa personalidade do futuro. A alma encarnada, que é o ponto de autoconsciência pura, que vai ser o gerente, vai ser o centro dessa consciência individual ou a consciência do ser humano. Então a consciência do ser humano vai ser o orientador, que é a alma encarnada. O conjunto de experiências vai ser o ser humano. A personalidade é o que for levado a efeito desse conjunto de experiências que vai compor esse cenário que nós chamamos de personalidade. E a personalidade, para se expressar, ela precisa, pelo menos, do universo que nós chamamos de eu individual, o universo mental, o subconsciente, o universo perispiritual, o universo biológico. Vamos tentar definir melhor. Então, por meio do eu individual, essas experiências que vai formar o caráter dessa personalidade, vai migrar, vai ser trabalhada nesse eu individual. O centro dessa consciência individual é a alma encarnada. A personalidade vai ser a junção desses valores que o ser humano que compõem o ser humano, orientado por esta alma encarnada, que é o centro de um ponto de autoconsciência pura, e agora que vai expressar-se a partir de uma junção dessas experiências que foram selecionadas do inconsciente e até do superconsciente, formando o subconsciente, que é a área dos automatismos que vai gerenciar pelo menos o universo perispiritual e biológico deste ser. Então essas personagens todas que nós formamos juntos a personalidade definida no sentido global. Tendo o ser humano como conjunto de valores que vai ser trabalhado na personalidade e a consciência do ser humano, a alma encarnada que vai gerenciar, que vai ser a diretora desse universo. Sebastião, aqui na página 140 do livro, tem um trecho aqui interessante que fala sobre personalidade. Esse trecho é: o espírito elabora e constrói o perispírito da futura personalidade, entre parênteses MOB, momentos antes da encarnação, numa velocidade espantosa, convidando para isso os elementos componentes das energias do meio ambiente e da energia universal de cada globo. Onde entraria mais exatamente a responsabilidade do homem, entre parênteses, o ser humano, e da alma encarnada, nessa construção conjunta da qual é parte integrante. Qual é essa parte integrante? Exato, vamos então definir agora de novo. Então, onde entra a responsabilidade do ser humano, que é o conjunto de experiência que vai formar o caráter da futura personalidade. Então, ele traz esses caracteres e nessa integração conjunta, esses conteúdos do ser humano que vai formar o caráter da futura personalidade, orientados pela alma encarnada, que é a gestora desse contexto, vai agir nos elementos que estão no meio, no fluido universal de cada orbe, por meio do modelo organizador biológico que vai vir desse espírito, que vai ser separado elementos para ficar à disposição do ser humano para a composição dos veículos de expressão dessa personalidade. Então essa integração de valores do universo biológico, frutos do meio, os operários, do universo perispiritual, que está no fluido cósmico, no fluido universal de cada orbe. Os valores que se pretende trabalhar do ser humano, a consciência da alma encarnada que vai gerir toda essa complexidade de informações, de valores, de consciência, de seres. Então essa integração do espírito com o seu modelo vibracional que vai transformar os elementos do meio no perispírito da personalidade atual, que é diferente da personalidade, ou melhor, do perispírito dele como um todo.
Então, do universo espírito, do Deus espírito, vai ser separado elementos que vai governar os elementos perispirituais e biológicos do meio. Esse modelo organizador biológico que já é do espírito. Então, ele vai compor-se através dos elementos do meio, mas a ideia padrão ou a vibração inicial vem da consciência espírito. E se foi separado o ser humano, que é o conjunto de experiência por meio dos quais ele vai levar a efeito o que ele pretende, a consciência que vai gerenciar essas experiências, que é a alma encarnada, o laboratório no qual vai ser trabalhado o eu individual, o centro desse eu individual é a alma encarnada, em torno desse eu individual, desse eu pessoal, que é o centro da consciência individual, vai transitar as experiências desse ser humano, que é as experiências de variada ordem, e além de promover essas experiências, que vai formar o caráter dessa personalidade, porque através desses automatismos já existentes no subconsciente, é que ela vai ter um comportamento na alimentação, na preservação, em tudo que for necessário para o meio. Só que a partir desse comportamento global que se inicia uma experiência, ele vai sendo aperfeiçoado a cada pensamento enviado pela consciência, a cada emoção que vai ser inserida no contexto, e quando se pensa, interage com o meio externo através do perispírito e do corpo biológico também, e fazendo essas permutas incessantes. Então é um ser em construção desde o instante conceptual, quando se almeja ou se deseja reencarnar, porque o espírito, ao encarnar no corpo do homem, você vê, é o espírito através da alma encarnada. Então, ele vai trazer um conteúdo dele. E ele traz, por meio dessa alma encarnada, os seus valores intelecto-morais. Agora, ele precisa sobressair sobre a influência da matéria do corpo, do universo perispiritual, que são frutos do meio, porque se ele não influenciá-los e levá-los rumo à angelitude para serem integrados na sua realidade, ele pode ser arrastado pelos padrões, pelos arquétipos, pelos comportamentos do inconsciente coletivo e ir rumo à brutalidade para os instintos, para as sensações dessa matéria. Por isso, além de sobressair sobre esse energismo, essa matéria do meio, ele precisa ainda desenvolver os seus potenciais desse ser humano que ele trouxe, que é um conjunto de experiência que vai formar o caráter, o modo comportamental ou modus operandi dessa unidade ou desta possibilidade de não só construir valores, aperfeiçoar valores, novas experiências, novos contextos que vão sendo incorporados ao seu cenário, inicialmente físico, perispiritual, mental, alma encarnada aprende, todos os demais aprendem de uma forma geral. Mas nós poderíamos usar as nossas filhas para explicar melhor isso. Vamos lá. Então, o espírito, o Cristo interno, nós chamamos o eu individual, não, a mente, o eu individual, a alma encarnada. Vamos só até aqui. Então, o espírito, ao encarnar no corpo do homem, porque aqui está a alma, aqui está o perispírito, aqui está o corpo. Então, o conteúdo viria para cá. Ele quer trazer um conteúdo para esse cenário. Então, o espírito, ao encarnar no corpo do homem, traz os seus valores intelecto-morais através desse conjunto de experiências que vai formar o caráter dessa futura personalidade. E esta alma, que vai ser o centro orientador dessa consciência individual, através do eu individual, ela vai atuar na mente para gerenciar os conteúdos desse eu individual, que é esse conjunto que vai formar o caráter no ser humano. E através dos equipamentos ou dos parceiros, que é o perispírito, o corpo físico, ele vai experimentar isso na vida de relação, se funciona. Se esse conteúdo enriquece só o seu cenário interno, o seu patrimônio, ou se vai beneficiar o contexto, porque do contexto ele vai pegar no mínimo o corpo biológico, o corpo perispiritual vai ser formado através das energias do meio onde ele se encontra, onde ele pretende reencarnar. Então ele tem uma proposta, tem os seus valores intelecto-morais. Ele separou. Então o ser humano vai ser um conjunto de experiência que vai formar, que vai orientar, inicialmente, esse contexto. O professor que vai dar o apoio é a alma encarnada. O laboratório de ação, além de ser o eu individual, que é um pequeno setor, onde vai ser o laboratório, a mente vai ser o universo onde vai gerar as situações para trabalhar esse pessoal, e ao mesmo tempo separou-se do subconsciente,
formando o inconsciente, que é os seres que já conseguem fazer alguma coisa por si mesmos, que é os automatismos. Então tem todo esse cenário para que o espírito, ao almejar algum valor diferenciado ou aprimorar um valor, a aquisição de novas experiências, que pode ser 3 coisas. Ele pode desejar compartilhar o que se tem, aperfeiçoar ou construir novas realidades. Mas como foi percebido, ele não consegue construir nada sem interagir com o meio onde ele vai viver. Porque ele já pegou desse meio, no mínimo, 2 mãos de obras especializadas, que é o universo perispiritual, o móvel, o modelo organizador biológico e a parte dos operários, que é o corpo físico. Relaciona para a gente, por favor, as camadas novamente até o homem. Então, o espírito, que é o Deus, espírito, o seu Cristo interno, que vai ser o mentor, o anjo da guarda, né? Todo o apoio estratégico virá através desse Cristo. Depois desses 2, a mente, o eu individual, o centro da consciência individual, que é a alma encarnada, o seu universo perispiritual, o seu corpo biológico. Aqui está a alma. Aí está a alma encarnada, que seria Qual a consciência. é a minha personalidade? A personalidade é um conjunto de experiências. Por isso que o ser humano é esse conjunto de experiências que vai formar o caráter da personalidade. Veja a sutileza das informações de Joana. O ser humano é um conjunto de experiências que lhe forma o caráter, vírgula, a personalidade. Então a personalidade é um comportamento. Vamos dar um exemplo. Lar não é a casa, é o que se vive dentro da casa. Então deu para perceber? Então lar, quando a gente fala a palavra lar, é o conteúdo ético-moral que se vive em família dentro daquela casa. Podemos dizer assim. Então o que nós chamamos de o ser humano é esse conjunto de experiências que vai formar o caráter dessa personalidade. A personalidade é o comportamento de todos juntos, da parte física, da parte perispirítica, da parte mental, da alma encarnada, de todos juntos. O comportamento de todos simultaneamente vai definir a personalidade da Carla. Então, quando ela for gerenciar o seu contexto, ali está. Nós podemos voltar no próximo bloco, trocando mais em miúdos, se for o caso. Então tá bom, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco.